O mundo da música, acostumado aos brilhos e às sombras de seus maiores ícones, contém poucas histórias tão viscerais e poderosas quanto a de Janet Jackson, a rainha imortal do pop, a mulher que incendiou o planeta com a disciplina rítmica de Rhythm Nation, 1814, e acariciou milhões de corações com a doçura de That's the Way Love Goes. Nunca foi uma simples artista, ela é um farol, um símbolo inquebrantável de tenacidade e graça. Mas a vida de Janet, a caçula de uma linhagem que redefiniu o pop, é também um desolador relato de sobrevivência. De seu humilde berço em uma pobre casa de 2 quartos em Gary, Indiana, Janet se levantou como uma guerreira. Ela rompeu a escuridão da pobreza, a disciplina estrita e as imensas expectativas familiares para gravar seu nome na história como uma das artistas femininas mais poderosas e grandiosas de todos os tempos. Sua voz, sua dança eletrizante, sua aura indomável e sua vontade de aço a transformaram no estandarte de toda uma geração, um emblema de orgulho, força e dignidade. No entanto, por trás da glória deslumbrante dos palcos, persistem feridas que nunca cicatrizaram. O impacto brutal de perder seu irmão, o rei do pop, Michael Jackson, deixou uma rachadura devastadora. Somaram-se a isso os anos presa nas tempestades de escândalos midiáticos, os preconceitos e as zombarias cruéis que, na época, estiveram a ponto de esmagar seu coração. A opinião pública e a indústria musical não foram gentis com a deusa do pop, castigando-a com uma severidade que não foi aplicada a outros. E agora, aos 59 anos, justamente quando o mundo acreditava que a lenda havia finalmente encontrado a paz e a estabilidade longe dos holofotes mais ferozes, uma nova sombra desceu de maneira repentina. Um véu de mistério e uma verdade emergente que ameaça arrastar Janet novamente para uma voragem midiática, deixando seus fãs em estado de absoluta comoção. Se você ainda se lembra da magia trágica de Michael Jackson, se ainda ama a resiliência e a arte de Janet Jackson, convidamos você a deixar um curtir como um gesto de tributo a 2 lendas que conseguiram transformar a dor e a perda em um legado imortal que ressoa até hoje. É profundamente comovente perceber que uma das estrelas mais brilhantes da música nasceu dentro de muros estreitos demais para o amor incondicional, pesados demais pela luta diária. Janet Damita Jo Jackson veio ao mundo em 16 de maio de 1966, em Gary, Indiana. Foi a caçula de 10 filhos, nascida no seio de uma família afro-americana de classe trabalhadora, cujo sobrenome, sem que ninguém soubesse na época, estava destinado a reescrever a história musical global. Antes dos palcos grandiosos, antes que o mundo a conhecesse por seu nome de batismo, ela era apenas mais um bebê no lotado lar de 2 quartos na Jackson Street. 11 vidas se apertavam em um microcosmo de pobreza, disciplina implacável e sonhos que, ironicamente, eram grandes demais para o espaço físico limitado que ocupavam. 10 crianças dormiam aos pés umas das outras, quase se pisando nos quartos abarrotados, enquanto a cozinha funcionava simultaneamente como sala de jantar, sala de estudo improvisada e, crucialmente, como o primeiro e estrito espaço de ensaio. O patriarca, Joseph Joe Jackson, um operário do aço e ex-boxeador, foi endurecido pela pura necessidade. De dia, ele suportava a poeira sufocante das siderúrgicas. À noite tocava guitarra com uma banda local de R&B, buscando dólares extras com a mesma força inflexível que impunha em casa. Sua mãe, Catherine, trabalhava em meio período na Sears, fazendo malabarismos com intermináveis tarefas domésticas, enquanto suas mãos ansiavam tocar um piano e sua voz sonhava com as canções country que um dia desejou cantar. A tragédia já havia marcado a família muito antes do primeiro choro de Janet. O irmão gêmeo de Marlon, Brandon, havia morrido pouco depois de nascer em 1957, uma ferida que nunca fechou. Janet cresceu no eco desse silêncio,
uma ausência invisível que tornava o ar mais pesado, o afeto mais escasso, como se a própria perda estivesse costurada no tecido da casa familiar. O casamento de seus pais era uma tempestade de devoção e conflito, sustentado pelo dever e tensionado pela penúria econômica. Os rumores sobre as infidelidades de Joe projetavam longas sombras, enquanto a fé de Catherine, como devota testemunha de Jeová, tentava escudar as crianças com regras estritas. Nada de aniversários, nada de festividades, obediência acima de tudo. A infância para Janet se traduziu em menos brincadeiras e mais regras. Religião de dia, ensaios rigorosos à noite. A disciplina de Joe era implacável. Ele exigia que seus filhos o chamassem de Joseph, nunca papai. Erros nos ensaios eram punidos. O afeto era um bem escasso. A perfeição era exigida a todo custo. Anos mais tarde, Janet recordaria com dor contida: sempre senti que estava assistindo a vida passar do lado de fora. Rodeada de irmãos que deslumbravam o mundo como The Jacksons 5, ela estava ao mesmo tempo dentro e fora desse sonho. Perto o suficiente para sentir a pressão, mas longe o suficiente para se sentir invisível. O verdadeiro ponto de inflexão, o acidente que mudaria para sempre a vida da família, ocorreu em meados da década de 1960. Seu irmão Tito pegou escondido o valioso violão de seu pai, Joe, um instrumento que as crianças tinham estritamente proibido de tocar. Uma corda se rompeu e, em vez de castigá-lo, Joe exigiu que Tito tocasse. O que saiu daquele momento impactou a todos. Talento real. Logo, Tito e seus irmãos mais velhos, Jackie e Jermaine, estavam ensaiando na sala de estar, enquanto o pequeno Michael, com apenas 5 anos, já roubava o protagonismo com uma voz potente demais para seu pequeno corpo. Desse acidente, dessa corda quebrada e desse momento de verdade, nasceram os The Jacksons 5, uma faísca que tiraria a família da escuridão para o palco mundial. Em março de 1969, o grupo assinou com a Motown Records e os Jackson deixaram Gary para se instalarem em Encino, Califórnia. Janet tinha apenas 3 anos, pequena demais para entender que a mudança lhe roubaria a pouca normalidade que havia conhecido. Desapareceram as modestas ruas de Indiana, substituídas pelo ritmo implacável de Los Angeles e pela máquina imparável da fama. O novo lar Jackson era maior agora, sim, mas as paredes continuavam se fechando com a pressão sufocante das expectativas. Aos 7 anos de idade, Janet foi empurrada para os holofotes no MGM Grand de Las Vegas. Enquanto outras crianças brincavam com bonecas ou andavam de bicicleta, ela estava sob luzes ofuscantes, sua infância trocada por sorrisos ensaiados e coreografias polidas até a perfeição. A vida de Janet Jackson, desde seu início mais humilde até seu presente de ícone, demonstra que o caminho para o estrelato é pavimentado com sacrifício e marcado por cicatrizes profundas. A pergunta que paira no ar é: que nova verdade ameaça desestabilizar o mundo da indomável Miss Jackson neste momento de sua vida? O público espera, com o coração apertado. A vida de Janet Jackson, a mulher cujo nome é sinônimo de controle, ritmo e revolução, nunca foi uma escolha pessoal. Foi uma imposição, uma trajetória desenhada pela ambição familiar e moldada por um pai que confundia disciplina com amor. Embora a pequena Janet tenha sonhado alguma vez em ser jóquei de corrida ou, em uma reviravolta mais intelectual, advogada, profissões distantes dos flashes e dos microfones, o destino já havia escrito um roteiro diferente, orquestrado pela dinastia Jackson. Ela ficou presa ao paradoxo mais cruel de suas origens. Cresceu em uma pobreza sufocante em Gary, mas nasceu em uma estirpe destinada à fama mundial. Estava cercada de irmãos, mas era consumida por uma solidão profunda. Foi disciplinada até o silêncio, mas estava destinada a encontrar uma voz que não poderia ser ignorada. No pequeno corpo da filha caçula dos Jackson,
estavam se formando cicatrizes, feridas da perda, da ausência, da disciplina punitiva e do desenraizamento. E, embora não pudesse saber na época, essas cicatrizes não a destruiriam, elas endureceriam até se converterem na força inquebrantável que daria forma ao ritmo que um dia ecoaria em todo o planeta. A fama chegou cedo demais para Janet Jackson, um presente embrulhado em aplausos, mas com o peso de correntes invisíveis. Com apenas 10 anos de idade, em 1976, ela foi introduzida no programa de variedades da família, The Jacksons. Seu sorriso era ensaiado, suas falas memorizadas e sua presença um produto da expectativa, não da escolha. Enquanto outras crianças descobriam sua própria identidade, a Janet era dito quem deveria ser. Sua inocência foi redirecionada para piadas e coreografias sob as luzes ofuscantes do estúdio. Pouco depois, foi escolhida para interpretar Penny Gordon na popular sitcom Good Times. Na tela, ela interpretava uma menina de um lar fraturado, um papel repleto de dor e anseio. Fora da tela, Janet carregava o peso não expresso de uma infância vivida sob holofotes que ela nunca solicitou. Seguiram-se mais papéis, incluindo participações em A New Kind of Family e, notavelmente, em Different Strokes, Arnold. Cada atuação polia sua imagem como jovem atriz, mas em seu interior, Janet lutava contra uma verdade crescente. Estas não eram suas decisões. Eram parte de um império familiar onde até os sonhos eram atribuídos, não escolhidos. A música, da mesma forma, foi uma decisão tomada por outros. Sob a estrita direção de seu pai, Joe, Janet assinou seu primeiro contrato de gravação. Em 1982, foi lançado seu álbum de estreia, Janet Jackson. Embora contivesse lampejos de promessa, não era realmente a sua voz que o mundo escutava. Era o produto de produtores, managers e, sobretudo, da vontade de seu pai. Ela confessaria mais tarde: "Eu queria me encontrar, mas sempre me diziam o que fazer." Em vez de liberdade, o álbum trouxe mais pressão para triunfar sob um sobrenome que ainda não era completamente seu. Seguiu-se outro álbum, brilhante e polido, mas que para ela continuava a parecer vazio. A alma de Janet estava ausente. A essa altura, ela estava cansada de ser moldada por outros, desesperada para sair da sombra colossal de seus irmãos, especialmente de Michael, cujo álbum Thriller havia reescrito a história da música, deixando-a em uma comparação que lhe era impossível de vencer. Ela não era vista como Janet. Continuava sendo a irmãzinha de Michael. A carga era imensa, a frustração silenciosamente esmagadora. No entanto, desse peso sufocante nasceu uma resolução inquebrantável. Em 1986, Janet tomou a decisão mais audaz e transcendental de sua vida. Rompeu os laços com a gestão de seu pai e depositou sua confiança na dupla de produtores Jimmy Jam e Terry Lewis. Em apenas 6 semanas, criaram Control. Mais do que um álbum, foi um manifesto. Seus ritmos eram afiados, suas letras desafiadoras e seu título era uma declaração de intenções. Pela primeira vez, Janet Jackson não era uma filha seguindo ordens, nem uma irmã à sombra, nem um mero produto da máquina Jackson. Ela era Janet, sem pedir desculpas, imparável, inesquecível. Control não foi apenas um álbum de música pop, foi uma revolução pessoal e artística. Em 1986, Janet Jackson silenciou todos os céticos que a viam apenas como a irmã mais nova de Michael. Com ritmos contundentes, coreografias ferozes e letras que declaravam a independência, o álbum se tornou um fenômeno global. Vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo, alcançou o topo da Billboard 200 e gerou sucessos que se tornaram hinos de empoderamento, como Nasty e What Have You Done For Me Lately. Pela primeira vez em sua vida, Janet não estava seguindo ninguém, mas sim liderando. Romper com a gestão de seu pai não foi apenas uma decisão de carreira, foi, em essência, um ato de sobrevivência emocional.
Depois veio Rhythm Nation 1814. Não foi simplesmente um álbum, foi um movimento cultural e social. Lançado em 1989, consolidou-se como um dos discos de pop mais conscientes e comprometidos socialmente já gravados. Abordou sem rodeios temas como a unidade racial, a pobreza e a injustiça, mas essa brilhantez veio a um custo. Os ensaios para esta nova era foram exaustivos, a coreografia de precisão quase militar e a pressão incansável. De sua fome, aprendeu o ritmo. Da severidade de Joseph, forjou sua disciplina. Da sombra de Michael e do fantasma de Brandon, aprendeu a resiliência. A artista entendeu que, mesmo nos cantos mais escuros de um lar, podia nascer a luz. E das feridas gravadas na infância, Janet Jackson se ergueu como uma voz, um ritmo, uma presença tão poderosa que transformaria a dor em arte e as cicatrizes em canções que o mundo inteiro nunca esqueceria. Sua história é a prova de que o controle mais valioso é aquele que se arrebata das mãos do destino imposto. Noite após noite, no auge de sua Rhythm Nation, Janet Jackson oferecia a perfeição. E noite após noite, desmoronava em vazios quartos de hotel, seu corpo dolorido pelo peso insuportável das expectativas. Mesmo assim, seus videoclipes definiram a era da MTV e suas turnês mundiais pulverizaram recordes. O mundo a via não apenas como uma artista, mas como uma arquiteta cultural. Ela se tornou a única artista na história a conseguir 7 singles top 5 de um único álbum. Nesses anos, Janet não era apenas uma estrela do pop. Era a comandante do ritmo, uma figura que se erguia lado a lado com Madonna e, inclusive, seu próprio irmão Michael. Sua voz, seu ritmo, sua mensagem a tornavam imparável. Mas mesmo quando o silêncio após os aplausos parecia ensurdecedor, seu triunfo só se tornava maior. Em 1991, ela assinou um acordo histórico de 32 a 50 milhões de dólares com a Virgin Records, o valor mais alto jamais concedido a uma artista feminina até aquele momento. As manchetes gritavam que era um momento recorde para as mulheres na música. No entanto, por trás dessas capas, persistia a mesma mulher carregando o peso invisível das comparações, a quem ainda se perguntava se era apenas um eco da grandeza de Michael. 2 anos depois veio Janet, 1993. E com ele, um renascimento. Mais suave, mais íntimo, descaradamente feminina, ela ousou mostrar um lado que o mundo não havia visto. O single That Is The Way Love Goes rendeu-lhe um prêmio Grammy, mas, o que é mais crucial, concedeu-lhe a liberdade de reivindicar seu próprio corpo, sua própria alma e sua própria direção artística. Para milhões de mulheres, Janet não era mais simplesmente uma artista, mas a prova de que uma mulher podia mandar, controlar e redefinir sua imagem em seus próprios termos. Mas a glória sempre tem um preço amargo. Por trás das luzes ofuscantes e dos aplausos ensurdecedores, Janet carregava um fardo invisível que nenhum aplauso podia apagar. Não importava quão alto ela voasse, as comparações com Michael se agarravam a ela como correntes. A mídia ainda a rotulava como a irmãzinha, como se seus triunfos fossem apenas o eco da canção dele. Cada entrevista, cada ovação, trazia a mesma pergunta não formulada. Ela poderia alguma vez realmente estar sozinha? Essa pressão era sufocante, mas em casa as feridas cortavam ainda mais profundamente. Em seu documentário de 2022, Janet, a artista revelou como Michael, às vezes, zombava de seu peso. Palavras ditas como piadas, mas recebidas como punhaladas pela caçula da família. Em uma indústria já impiedosa com as mulheres, essas zombarias gravaram cicatrizes em sua autoestima que a fama nunca poderia curar. A própria fama não era mais gentil. A rotina era brutal. Ensaios intermináveis, voos sem sono, turnês mundiais que castigavam seu corpo até a exaustão e seu espírito até o tremor. No palco, ela era puro fogo. Cada nota precisa, cada passo elétrico.
Mas quando os holofotes se apagavam e o rugido se dissolvia no silêncio, ela voltava para quartos de hotel que pareciam jaulas douradas de solidão. Milhões a adoravam, mas o sucesso apenas magnificava seu isolamento. Essa solidão se derramou em sua obra-prima mais inquietante, The Velvet Rope, 1997. Pela primeira vez, Janet admitiu publicamente que havia lutado contra a depressão e sangrou essa dor em sua música. O álbum não foi mero entretenimento. Foi uma confissão, uma terapia, um ato de sobrevivência. Suas letras confrontaram a identidade, a autoestima e a busca por cura com uma honestidade crua. A crítica o aclamou como um de seus melhores trabalhos. Seus fãs juraram que lhes havia salvado a vida. A própria Janet confessou: escrever esse álbum foi como envolver minhas feridas com uma bandagem. Para ela, a música havia se tornado o oxigênio que a mantinha viva. Mas as tempestades que ela não podia controlar atingiram-na como um raio. Em 1993, no limiar de um patrocínio crucial com a Coca-Cola, um escândalo maciço envolveu Michael. Da noite para o dia, o acordo desapareceu. Janet ficou devastada. Culpada por associação. É assim que chamam, não é? Diria mais tarde, sentindo que era castigada por pecados que não eram seus. Mesmo em 1995, quando se reuniu com Michael para o icônico videoclipe de Scream, a alegria que ansiava foi roubada. Os managers os mantinham separados, os sets divididos, como se o mundo não lhes permitisse mais serem simplesmente irmão e irmã. Era como se não nos fosse mais permitido ser família, sussurraria anos depois. Então veio o golpe que esteve a ponto de destruí-la por completo. Em 2004, uma falha de guarda-roupa de um segundo durante o show do intervalo do Super Bowl desencadeou uma tempestade cultural sem precedentes. Os Estados Unidos prenderam a respiração, a mídia clamou e a indústria lhe virou as costas sem piedade. O rádio a colocou na lista negra, a televisão apagou seus vídeos. Seu colega masculino, Justin Timberlake, saiu quase ileso, mas Janet foi crucificada no tribunal da opinião pública. Um erro no palco e toda a minha carreira foi julgada, refletiu. Durante anos, viveu em um virtual exílio, silenciada por uma indústria que outrora havia dominado. E, no entanto, ela não se quebrou. Em 2015, ela retornou com Unbreakable, sob seu próprio selo musical, a Rhythm Nation. Até o título era um desafio. Marcada, castigada, duvidada, mas nunca destruída. Ela havia sobrevivido a tempestades que teriam acabado com qualquer outro, mas seguiu se levantando uma e outra vez, através da única força que nunca a havia traído: a música. Sua carreira se tornou uma sinfonia de fogo e silêncio, de noites banhadas em aplausos e noites afogadas em lágrimas. Não é apenas a mulher que vendeu mais de 100 milhões de discos, nem a primeira artista com álbuns número 1 em 4 décadas consecutivas. Janet Jackson é a resiliência encarnada. Cada cicatriz se tornou um verso, cada crítica se tornou combustível, cada sombra foi transformada em luz. É uma lição de vida escrita em ritmo pop. O verdadeiro controle não é dominar o mundo, mas recusar-se a ser dominado. A pergunta agora, diante dessa nova e iminente sombra aos seus 59 anos, não é se Janet pode suportá-la, mas que sinfonia de desafio nascerá desta nova e última prova. Janet Jackson transformou suas feridas mais íntimas em hinos, e o mundo continua a cantá-los com fervor. No auge de sua carreira, ela não só vivia a história, ela a estava reescrevendo. Através de cada ascensão e queda, ela se tornou algo maior que uma simples estrela, tornou-se inquebrantável, eterna, um ícone forjado não apenas no brilho, mas em uma dor que não conseguiu destruí-la. Mas o que há de seu coração? Se sua carreira foi um campo de batalha, seu primeiro passo em direção ao amor não foi menos devastador. Justo na idade em que a maioria dos adolescentes começava a saborear a liberdade, Janet Jackson se aventurou em um casamento que se tornou uma nova jaula.
Em uma noite de setembro de 1984, com apenas 18 anos, ela se casou em segredo com James DeBarge, o cantor de voz suave do grupo familiar de R&B DeBarge. Para o mundo exterior, Janet era a estrela em ascensão da dinastia Jackson, intocável e destinada à grandeza. Mas por trás de portas fechadas, ela continuava sendo uma jovem assustada, desesperada para escapar do jugo sufocante de seu pai, Joseph, agarrando-se ao amor como se fosse sua única tábua de salvação. O que ela encontrou em James foi uma verdade mais crua. Ele era tão terno quanto problemático, lutando contra vícios que sua inocência não podia curar. Sua história de amor não foi escrita à luz de velas, mas entre sombras. Noites cheias de caos, discussões que a deixavam tremendo e ausências que esvaziavam seu espírito. Seus amigos se lembravam de como ela escapava silenciosamente à noite apenas para respirar, apenas para sobreviver. Para uma garota que havia vivido sob os holofotes desde a infância, esta era uma prisão diferente. Uma sem aplausos, mas com correntes igualmente pesadas. O casamento desmoronou tão rápido quanto começou. Em novembro de 1985, foi anulado. Suas promessas se dissolveram em silêncio, mas a ferida não se fechou com uma simples assinatura. Em seu documentário de 2022, Janet finalmente falou sobre esse capítulo com uma honestidade esgotada. Eu queria ficar por minha conta, mas cometi um erro. A dor em sua voz revelou mais do que um fracasso. Desvendou o peso de uma garota que havia trocado um tipo de controle por outro, apenas para descobrir que a liberdade não se encontra na simples fuga. E como se a angústia não bastasse, Janet carregou outro tormento durante décadas. Um rumor cruel perseguiu sua vida, o de que ela havia tido um filho em segredo durante esse breve casamento. A imprensa sensacionalista se alimentou disso. Estranhos sussurravam como se fosse uma verdade irrefutável. Durante quase 40 anos, Janet viveu sob uma sombra que não era sua. Em 2022, ela a silenciou com 5 palavras cansadas. Isso não era verdade. That was not true. Por trás dessas palavras, não havia apenas uma negação, mas o esgotamento de uma mulher perseguida por mentiras por mais tempo do que durou seu casamento. A verdadeira tragédia de sua união com James DeBarge não foi sua brevidade, mas a inocência que destruiu. Aos 18 anos, Janet havia acreditado que o amor a libertaria. Em vez disso, a marcou, ensinando-lhe que escapar não é o mesmo que libertar-se e que nem todas as mãos estendidas são uma salvação. E, no entanto, mesmo nessa devastação, a resiliência criou raízes. A anulação não foi apenas o fim de um casamento, foi o fim de sua ingenuidade. A partir desse momento, Janet carregou consigo uma mistura de fragilidade e força, de cicatrizes e sobrevivência. A lição, gravada em silêncio e talhada em lágrimas, ecoaria mais tarde em sua música, em sua arte, na mulher inquebrantável que o mundo viria a conhecer. Janet Jackson não continuou sendo a menina que buscava ser resgatada nos braços de outro. Desde seu primeiro desengano, emergiu não como vítima, mas como sobrevivente. E essa sobrevivência se converteu no ritmo que um dia moveria o mundo. Se seu primeiro casamento foi um erro fugaz da juventude, seu segundo foi um sonho que pareceu destinado a durar para sempre. Em 1991, Janet Jackson se casou em segredo com René Elizondo Jr., um dançarino e coreógrafo cuja força tranquila e fogo criativo pareciam refletir os seus. Para o mundo exterior, René era apenas visível, o homem em segundo plano. Mas para Janet, ele era luz, seu marido, seu confidente, seu co-criador. Seu amor foi uma sinfonia privada tocada a portas fechadas. Juntos, construíram não apenas um casamento, mas um santuário artístico. René era o homem por trás da câmera em seus videoclipes mais íntimos, a mão que a acalmava durante longas noites no estúdio,
o parceiro que coescreveu letras que sangravam como confissões. Quando em 1993 ela lançou Janet, e mais tarde The Velvet Rope em 1997, esses álbuns não eram simplesmente música, eram fragmentos de sua alma postos em melodia. E René fazia parte desse pulsar. Pela primeira vez, Janet acreditou ter escapado das jaulas de sua juventude. Com René, encontrou privacidade e risadas, um mundo onde podia existir não como Janet Jackson, o ícone, mas como Janet, a mulher. O amor era seu refúgio, a criatividade, sua linguagem comum. E durante quase uma década, pareceu que ela finalmente havia encontrado o seu para sempre. Mas até os muros mais fortes podem desmoronar em silêncio. No final da década de 1990, a música entre eles começou a desafinar. As discussões cresceram onde antes habitava a intimidade. As noites, antes cheias de sonhos sussurrados, tornaram-se pesadas com a distância e a dor tácita. O amor que havia sido sua libertação estava se convertendo em outra forma de asfixia, demonstrando mais uma vez que o caminho para a verdadeira paz de Janet Jackson era marcado pela mesma contradição que a viu nascer, a busca pela intimidade em meio ao olhar eterno do mundo. E esta nova prova de fogo estava prestes a levá-la a outro capítulo de dor e talvez a outra obra-prima da sobrevivência. O que havia começado como um santuário íntimo para Janet e René Elizondo Jr. transformou-se lentamente em uma casa de sombras. E então, em 1999, o segredo que eles haviam guardado ciosamente por quase uma década foi desfeito aos olhos do público. Não por uma celebração, mas por uma ruptura. René solicitou o divórcio, e com isso, seu sonho privado se tornou um espetáculo público. O mundo, já chocado ao descobrir que Janet havia estado casada em segredo por anos, observou agora como seu amor se desfazia nos tribunais. Advogados substituíram colaboradores. Documentos legais suplantaram as cartas de amor. René exigiu uma quantia superior a 10 milhões de dólares, e o caso se arrastou até 2003, reabrindo a cada ano feridas que se negavam a cicatrizar. Para Janet, foi mais do que um desgaste financeiro, foi a traição do homem em quem mais havia confiado. A crueldade do assunto era pungente. O amor que ela havia escondido para proteger foi agora exposto como um escândalo, dissecado por estranhos. Uma união outrora sagrada foi reduzida a manchetes e acordos monetários. E, no entanto, mesmo em meio à amargura, a ternura demorava-se como um fantasma. Em seu documentário de 2022, Janet admitiu com dor calada: "Eu amei muito René e ele sabia disso." Anos depois, o próprio René ecoaria: "Não creio que as pessoas se deem conta da mulher maravilhosa que ela realmente é." Estas palavras revelam a tragédia em sua forma mais pura. Não o ódio, mas o desamor. Nenhum deixou de amar, mas o amor já não era suficiente para mantê-los unidos. Sua história havia passado de compor hinos juntos a disputar milhões separadamente, de sentar lado a lado no piano a se enfrentar no tribunal. O que tornou a perda mais dolorosa foi a ausência de filhos. Não houve filhos ou filhas que amortecessem o colapso, nem uma família para resgatar dos escombros. Janet havia sonhado com um lar cheio de amor e risadas. Em vez disso, ficou com o silêncio, o vazio e a lembrança do que poderia ter sido. A devastação de seu casamento com René não residiu apenas no dinheiro perdido ou nos segredos revelados, mas na inocência que destroçou. Ela havia acreditado que o amor podia curá-la, que um parceiro podia lhe oferecer refúgio e que a privacidade podia preservar a felicidade. Em vez disso, descobriu que até a confiança mais profunda pode fraturar-se e os votos mais sagrados podem ser quebrados. Sua primeira anulação lhe havia tirado a ingenuidade. O colapso desta segunda união lhe tirou a certeza no amor em si. E, no entanto, desse abismo Janet se levantou.
Emergiu não sem cicatrizes, mas inquebrantável, mais cautelosa, mas mais resoluta. Havia aprendido que a liberdade não é concedida pelo amor, nem resgatada por outro. Ela é forjada dentro. Seus fãs escutaram esta verdade em sua música. As canções de anseio, dor e desafio se tornaram tábuas de salvação, soando como páginas de diário com ritmo. Não só ouviram compassos, ouviram contusões. Não só ouviram refrões, ouviram confissões. Para Janet, o custo de amar René foi medido não apenas nos milhões de dólares entregues nos tribunais, mas em anos de desilusão. No entanto, ela transformou essa tristeza em som, esse desamor em cura. Das cinzas de seu segundo casamento, Janet Jackson avançou não como uma mulher derrotada pela traição, mas como um ícone forjado no fogo. Sua história sussurrava uma verdade que o mundo podia sentir, mas que só ela havia vivido. O amor pode falhar, a confiança pode se despedaçar, mas a resiliência perdura para sempre. Se seu primeiro casamento foi um erro fugaz de juventude e o segundo um sonho convertido em guerra, o terceiro começou como uma oração sussurrada. Em 2012, Janet Jackson, até então uma mulher marcada, mas inteira, casou-se discretamente com Wissam Al-Mana, um empresário catari cuja calma e devoção silenciosa pareciam prometer a paz que tanto lhe havia sido negada. Para o mundo, seu amor era quase invisível. Algumas poucas fotografias, raras aparições, silêncio onde outros gritavam. Mas para Janet, pareceu uma salvação. Certa vez confessou: com Wissam, pensei que finalmente havia encontrado um refúgio seguro. Pela primeira vez em sua vida, ela acreditou ter construído não apenas um casamento, mas uma fortaleza contra o caos da fama, um canto privado do mundo onde podia ser simplesmente Janet, não Janet Jackson. E então, contra todas as probabilidades, chegou o milagre que ela nunca havia ousado acreditar que aconteceria. Em 3 de janeiro de 2017, aos 50 anos de idade, Janet deu à luz seu filho, Essa Al-Mana. Para a menina cuja juventude foi roubada por ensaios, câmeras e holofotes implacáveis, os choros de um recém-nascido não foram exaustão, mas a salvação. O ritmo de sua vida foi reescrito. O aplauso ensurdecedor dos estádios deu lugar a canções de ninar sussurradas na escuridão. O pulso dos concertos de pop foi substituído pela batida constante do coração de um bebê colado ao seu peito. Mais tarde, ela diria com assombro: aos 50 anos, finalmente senti que Deus havia respondido à minha oração. Os fãs de todo o mundo se maravilharam com seu triunfo, não apenas como uma superestrela que havia conquistado palcos, mas como uma mulher que havia conquistado o próprio tempo, tornando-se mãe quando muitos pensavam que a oportunidade havia passado. Mas a vida, em sua cruel simetria, colocou o desengano bem ao lado do milagre. Apenas alguns meses após o milagroso nascimento de Asa, Janet e Wissam se separaram. Não houve acusações públicas, nem guerras nos tabloides, apenas silêncio, pesado e inegável. E esse silêncio foi eloquente. Duas pessoas que já não podiam percorrer o mesmo caminho, mesmo quando compartilhavam o laço maior de todos, seu filho. Para Janet, não foi apenas o fim de outro casamento. Foi o colapso de um sonho que ela havia construído com tanto cuidado, tão tarde em sua vida. Ela havia ansiado por dar a Asa o que ela mesma nunca teve por completo: uma família unida. Em vez disso, encontrou-se criando-o entre dois lares, carregando sozinha a dor de um amor que não pôde perdurar. Observando seu filho dormir, às vezes sussurrava preces para que ele nunca sentisse as fraturas que ela sentiu, nunca conhecesse o silêncio de uma família que se quebra. Essa ferida, o luto não apenas por si mesma, mas pela infância que esperava dar ao filho, foi talvez a cicatriz mais profunda de todas. E, no entanto, mesmo nessa cicatriz, havia cura. Diferentemente dos desenganos anteriores, este final não a deixou de mãos vazias, mas transformada para sempre. Asa foi sua âncora,
Através dele, Janet descobriu o amor que nunca falha, o laço que nenhum tribunal, nenhum rumor, nenhuma distância poderia apagar. Apesar da separação de Wissam, ambos optaram pela criação compartilhada, protegendo seu filho do circo da fama que tanto havia devorado a própria infância de Janet. Nessa decisão, encontrou-se a sabedoria de que o amor por um filho pode perdurar, mesmo quando o amor entre adultos se apaga. No final de 2017, Janet regressou ao palco com a State of the World Tour. Os fãs esperavam a superestrela de outrora, mas o que presenciaram foi algo maior. Uma mãe renascida. Suas apresentações ardiam com fogo, mas por trás de cada letra estava a gravidade de uma mulher que havia gestado vida, perdido o amor e, no entanto, continuava inquebrantável. No palco, era o ritmo encarnado. Fora do palco, era simplesmente mamãe, aninhando seu filho nas horas tranquilas da noite. Essa dualidade, ícone e mãe, sobrevivente e nutridora, se tornou sua identidade mais autêntica. O legado do casamento de Janet com Wissam Al-Mana não é seu final, mas a vida que lhe deu. Dessa união nasceu Asa, o menino que se tornou sua redenção, sua revolução silenciosa, sua prova de que os milagres podem florescer mesmo nos lugares quebrados. Para Janet, a maternidade não foi o prêmio de consolação do desamor, foi a vitória definitiva. Seu terceiro casamento foi ferida e cura, final e começo. Fraturou-se sim, mas de suas cinzas surgiu um amor inquebrantável, incondicional, eterno. A mulher que havia suportado o peso da fama, o colapso da confiança e a solidão da perda, agora acorda com um ritmo mais simples, a risada de seu filho. A história de Janet Jackson com Wissam Al-Mana não é de fracasso, é de transformação. Demonstra que mesmo quando o amor entre duas pessoas se desvanece, o amor nascido dele pode eclipsar a dor. Para Janet, o nascimento de Asa não foi apenas a maternidade, foi a ressurreição. Das ruínas do amor, ela descobriu o milagre da vida. Na risada de seu filho, ela encontrou que o desamor pode terminar, mas a esperança jamais. Se as feridas dos casamentos desfeitos eram dores privadas que roíam silenciosamente seu coração, a perda de seu irmão explodiu como um tsunami. Foi repentina, impiedosa e impossível de escapar. O mundo perdeu um ícone, mas Janet Jackson perdeu seu irmão. O menino que uma vez a tomou pela mão nos pequenos palcos de Gary, Indiana. O menino que compartilhou sua fome, sua risada e seu medo. O menino que se tornou o rei do pop, mas que nunca deixou de ser Herr Michel, seu Michael. Sua morte repentina, em 25 de junho de 2009, não foi apenas uma tragédia global. Para Janet, foi o som do silêncio engolindo sua vida. Uma ferida que nunca se fecharia. Desde que eram crianças, Janet e Michael estiveram unidos por um fio que nenhuma fama podia cortar. Dois sonhadores amontoados em uma casa de 2 quartos, praticando passos de dança em pisos gastos, trocando segredos depois das palavras duras de seu pai, inventando piadas privadas para sobreviver ao peso da disciplina. Ele zombava dela, sim, às vezes cruelmente, mas também a escudava. Era ele quem a chamava por apelidos que ninguém mais usava. O que podia fazê-la rir até doer o estômago. O que lhe sussurrava encorajamento quando duvidava de si mesma. Compartilhavam não apenas sangue, mas ritmo. Não apenas um sobrenome, mas o fardo de carregá-lo. No holofote ofuscante do mundo, Michael era mais do que seu irmão. Era seu espelho, seu rival, seu protetor e a única pessoa que realmente entendia a vida estranha, frágil e solitária de ser um Jackson. E então, em junho de 2009, ele se foi. Michael Jackson, com apenas 50 anos, foi encontrado inconsciente em sua casa em Los Angeles. A causa: intoxicação aguda por Propofol administrada por seu próprio médico. Uma explicação clínica que nunca poderia explicar o rompimento que deixou. A notícia irrompeu como um terremoto.
Em minutos, os telefones tocaram em todos os continentes. Os apresentadores de televisão lutavam contra as lágrimas ao vivo, e os fãs desabavam em soluços nas ruas. Hospitais e memoriais se transformaram em santuários. Estranhos se agarravam uns aos outros como se a perda fosse pessoal, porque para eles era. No entanto, enquanto o mundo chorava ruidosamente, Janet chorou em silêncio. A histeria exterior era ensurdecedora, mas dentro de sua alma havia apenas um som: o silêncio oco da ausência de seu irmão. Como se coloca música nesse vazio? Como se segue em frente quando o maior espelho de sua vida se quebra para sempre? Pela primeira vez em sua vida, não havia um Michael do outro lado do telefone. Não havia Michael para incomodá-la, nem Michael para sussurrar palavras de encorajamento quando o mundo parecia pesado demais. O palco que alguma vez compartilharam agora pertencia unicamente à lembrança. O funeral de Michael Jackson foi um evento sem precedentes a nível mundial. Em 7 de julho de 2009, no Staples Center de Los Angeles, mais de 20 mil enlutados preencheram cada assento, enquanto mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo assistiam através de suas telas. Seu caixão dourado, adornado com um manto de lírios e rosas brancas, brilhava sob uma luz suave, como se nem mesmo a morte pudesse ofuscar sua aura. As vozes dos corais gospel inundaram a arena, mas o ar estava carregado de uma incredulidade palpável. O momento mais lacerante chegou quando sua filha de 11 anos, Paris, com suas pequenas mãos tremendo ao segurar o microfone, soluçou: "Desde que nasci, papai tem sido o melhor pai que se pode imaginar." Suas palavras perfuraram o silêncio e depois o despedaçaram, desencadeando uma onda de dor incontível. Homens adultos choraram abertamente. Estranhos se abraçaram. As câmeras capturaram uma ferida crua demais para o mundo esquecer. Fora da arena, milhares de fãs acenderam velas, segurando-as contra o crepúsculo, enquanto cantavam "We Are the World" e "Heal the World." Foi como se o planeta inteiro tivesse se convertido em um coro único, despedindo-se de Michael com o mesmo amor que ele havia derramado sobre eles. E, no entanto, em meio ao espetáculo, Janet permaneceu em silêncio. Não podia falar. Sua dor era muito privada, muito aguda para ser traduzida em palavras. Meses depois, no MTV Video Music Awards, ela honrou seu irmão da única maneira que sabia, através da performance. Sob um holofote solitário, ela dançou Scream, seu icônico dueto. Com a imagem de Michael projetada sobre ela, cada movimento foi um golpe de raiva, um grito de amor, um uivo de luto. Milhões choraram ao vê-la, mas ninguém sentiu o vazio tão profundamente quanto Janet. Para o mundo, a morte de Michael foi o fim de uma era. Para Janet, foi o fim de sua outra metade. Ela confessaria mais tarde: "Não há um dia em que eu não pense nele." Em quartos de hotel solitários, especialmente em Paris, ela assistia aos seus videoclipes durante a noite. Seus soluços a levavam ao amanhecer, com o corpo dolorido pela pena. A dor vinha em ondas, às vezes quebrando tão violentamente que mal conseguia respirar. Outras vezes, recolhia-se em um silêncio tão oco que parecia apagá-la. Não era apenas a perda de um irmão. Era a perda da alma que compartilhava sua infância, sua dor, suas risadas e o estranho e frágil fardo de ser um Jackson. Para o mundo, era o rei do pop. Para Janet, era o menino que uma vez lhe tomou a mão em Gary, Indiana. E nenhum prêmio, nenhum tributo, nenhum aplauso poderia preencher o silêncio que ele deixou para trás. Michael deixou para trás 3 filhos: Prince, Paris e Bee, e uma fortuna que se tornou tanto um presente quanto uma maldição. No momento de sua morte, seu patrimônio estava afundado em quase 500 milhões de dólares em dívidas. Mas mesmo na tragédia, o gênio de Michael se recusou a ser silenciado. O patrimônio, colocado em um fundo fiduciário, Trust, foi administrado para seus filhos, com Catherine Jackson como tutora. Com os anos,
o streaming, as licenças, o sucesso de MJ The Musical na Broadway, os espetáculos do Cirque du Soleil e os lançamentos póstumos ressuscitaram seu império. Para 2025, o patrimônio de Michael disparou para um valor estimado de 2 bilhões de dólares a 2,5 bilhões de dólares, com lucros anuais que rondam os 75 milhões de dólares, mantendo-o no topo da lista Forbes de celebridades falecidas com maiores rendimentos. Seu catálogo, Mijak Music, tem um valor de centenas de milhões, enquanto os royalties de Thriller, Billie Jean e Beat It continuam a ressoar diariamente em todos os cantos do mundo. O império também incluiu propriedades lendárias. Heavenhurst, a mansão em Ensino onde a família Jackson provou pela primeira vez a fama, permanece na família. Enquanto o rancho Neverland, 2.700 acres de paraíso e lembranças atormentadas, foi vendido em 2020 por 22 milhões de dólares. Mesmo despojado de propriedade, Neverland perdura na história como um país de sonhos e uma cicatriz. Hoje, os filhos de Michael levam seu nome de maneiras tão diferentes quanto suas personalidades. Prince Jackson, agora com 28 anos, escolheu uma vida mais tranquila, canalizando a compaixão de seu pai para a filantropia com a Real Los Angeles Foundation. Paris Jackson, sua única filha, abraçou as artes, desfilando em passarelas, atuando e cantando suas próprias e melancólicas canções de luto, como em seu álbum de estreia de 2020, Wilted. Ela falou abertamente das noites em que a dor quase a consome, transformando a pena em uma voz que ressoa com aqueles que se sentem quebrados. Biggie Jackson, antes chamado Blanket, tem agora 23 anos e se mantém majoritariamente afastado dos holofotes, embora tenha começado a dar passos discretos, produzindo projetos midiáticos que honram o legado de seu pai. Cada criança recebe uma mesada anual multimilionária, cerca de 8 milhões de dólares por cabeça, e um dia herdará o patrimônio completo. No entanto, nenhuma herança jamais poderia substituir o pai que perderam. A vida de Janet Jackson, neste ponto, é uma intrincada rede de triunfos que só ela pode reivindicar e perdas que só ela pode entender. O silêncio de Michael é a ferida final que se soma à coleção de cicatrizes que a definiram. Agora, aos seus 59 anos e com o amor incondicional de seu filho Asa como âncora, a lenda enfrenta uma nova sombra. Que verdade, oculta durante décadas, ameaça agora alterar a paz que Janet lutou tanto para conseguir. Para os filhos de Michael, os bilhões são insignificantes comparados com a cadeira vazia nos aniversários, a voz ausente nos momentos cruciais, o silêncio onde antes havia risadas. E para Janet, a visão dos filhos de seu irmão crescendo sem ele não faz mais do que aprofundar sua própria dor. Ela disse: "Vejo Michael nos olhos deles, mas esse reflexo apenas magnifica a pontada de sua ausência." Ela pode dançar ao lado de hologramas dele, escutar sua voz em cada estádio, mas não pode ligar para ele, não pode segurar sua mão, não pode reviver a alegria mais simples de ser sua irmã. Para o mundo, a imagem de Michael é eterna. Para seus filhos e para Janet, sua ausência é uma ferida diária. Esta é a cruel paradoxo. Enquanto milhões de fãs podem apertar o play e escutar sua voz, Janet e os filhos de Michael vivem com o silêncio de saber que ele nunca mais lhes falará. Enquanto o mundo celebra seu legado, eles choram o homem que deveria ter caminhado ao seu lado. A vida de Janet Jackson está marcada para sempre, antes e depois de 25 de junho de 2009. O mundo perdeu seu rei do pop, mas Janet perdeu seu irmão e 3 crianças perderam seu pai. Ela carrega sua ausência todos os dias, e embora o honre em tributos e em silêncio, o vazio persiste. No final, a riqueza se multiplica, os royalties fluem e as canções vivem para sempre, mas a família não se pode substituir. Para o mundo, Michael Jackson é eterno. Para Janet, Prince, Paris e Biggie, é insubstituível. Como se a perda de Michael já não tivesse talhado uma ferida muito profunda para curar, a vida golpeou de novo.
primeiro com o falecimento de seu pai e depois, mais recentemente, com a morte de outro irmão. Cada perda foi um eco cruel da primeira, reabrindo cicatrizes com as quais Janet havia tentado viver, lembrando-lhe que a família Jackson, a dinastia que uma vez pareceu inquebrantável, estava se desvanecendo lentamente. Em junho de 2018, Joe Jackson, o patriarca da família, faleceu aos 89 anos de idade. Para o mundo, ele foi o arquiteto do The Jackson 5, o manager implacável que transformou uma família de classe trabalhadora de Gary, Indiana, em um império global. Mas para Janet, ele era um paradoxo que ela nunca pôde resolver completamente. Ele foi o pai que exigiu disciplina, mas negou a ternura, que demandou ser chamado de Joseph em vez de pai, que deu ao mundo o legado Jackson, mas à custa da inocência de seus filhos. Sua morte não gerou o espetáculo público de Michael, mas para Janet agitou uma tempestade de contradições. Ela chorou pelo homem que havia construído os alicerces de sua carreira, mesmo enquanto carregava as feridas de sua severidade. Meu pai nos impulsionou, nos pressionou e, sim, às vezes nos feriu, admitiu certa vez. Mas sem ele, não haveria Jackson 5, nem Janet, nem Michael. Ele nos deu o mundo, mas tirou pedaços de nós em troca. Foi um luto sem clareza, uma dor que misturava a tristeza com o alívio, o luto com a resignação. Perder Joe significou perder o homem que havia atormentado sua infância e impulsionado sua grandeza, um pai a quem não podia amar por completo nem perdoar de todo. E justo quando o tempo começava a suavizar essa dor, caiu outro golpe. Em janeiro de 2024, Tito Jackson, seu irmão mais velho e um dos fundadores originais do The Jackson 5, faleceu aos 70 anos. Para o mundo, Tito havia sido o Jackson tranquilo, o guitarrista que raramente buscava os holofotes, mas que se manteve firme ao lado de seus irmãos enquanto mudavam a história da música. Para Janet, ele era muito mais. Uma âncora gentil de lealdade e calor. Uma presença que a havia acalmado através de décadas de turbulência. Perder Michael abriu um buraco em seu coração. Perder Tito foi como perder a cola silenciosa que havia mantido a família unida na ausência de Michael. Sua morte não foi um terremoto midiático como a de Michael, mas para Janet foi outra fratura no mesmo tecido cicatricial. Outro lembrete de que a família que ela uma vez conheceu estava se desvanecendo peça por peça. A ausência de Tito foi mais silenciosa, mas em sua quietude, talvez, ainda mais inquietante. Sussurrava-lhe o quão frágil o tempo havia se tornado, como o círculo de irmãos se afinava e como o riso de sua infância era agora apenas um eco. Juntas, essas perdas aprofundaram a solidão de Janet de maneiras que as palavras mal podem capturar. Com a morte de Joe, perdeu a figura complicada que a havia ferido e impulsionado em igual medida. Com a morte de Tito, perdeu outro fio da irmandade que havia moldado suas primeiras lembranças. E com Michael já ausente, o vazio se tornou quase insuportável. Como uma casa com muitos cômodos vazios, antes cheia de vozes, agora cheia apenas de silêncio. Para Janet, o paradoxo não podia ser mais cruel. O mundo se lembra de Joe como o manager de vontade férrea, de Michael como o rei do pop, de Tito como parte da trilha sonora de sua juventude, mas Janet se lembra deles como pai e irmãos. Defeituosos, complicados, insubstituíveis. Sua ausência não é medida em manchetes ou vendas de discos, mas nos momentos silenciosos. Procurar um telefone que já não pode discar, caminhar através de uma lembrança que não pode reviver, carregar um peso que nunca poderá largar. No final, esta é a herança cruel de Janet. A fama lhe deu o mundo, mas a perda lhe arrebatou a família. Enquanto olha os rostos que se foram, seu pai, seus irmãos, sabe que a música viverá para sempre, mas os homens por trás dela, não. E é precisamente neste cenário de luto profundo e de uma paz pessoal recém-encontrada com seu filho, Asa,
que a nova sombra se aproxima aos seus 59 anos. A lenda enfrentou traição, escândalo e a perda insubstituível de seus entes queridos. Que verdade, surgida do passado ou do presente, poderia ser potente o suficiente para arrastar a inquebrantável Janet de volta à tempestade? O mundo está à espera. Para o mundo, são lendas. Para Janet, eram sangue. E ao perdê-los, ela perdeu pedaços de si mesma que nenhum palco, nenhum aplauso, nenhum legado poderá jamais restaurar. Aos seus 59 anos, Janet Jackson ergue-se não apenas como uma superestrela, mas como uma sobrevivente que redefiniu o que significa a resiliência. Décadas de triunfos e tragédias a converteram em uma mulher que agora vive entre dois mundos: o palco que a tornou imortal e a vida tranquila que construiu para seu filho, Asa. Hoje, o patrimônio líquido de Janet é estimado em cerca de 200 milhões de dólares, uma fortuna forjada não apenas na música, mas em décadas de investimentos cuidadosos, royalties e a posse de sua propriedade intelectual. Sua carteira de imóveis é um mapa de sua jornada. Vitórias, sacrifícios e uma busca constante por paz. Ela possuiu um apartamento com paredes de vidro em Nova York, com vistas para o Central Park, que vendeu em 2022 por 8,8 milhões, triplicando seu investimento em 20 anos. Na Califórnia, esteve ligada a propriedades multimilionárias em Bel Air e Rancho Santa Fé, lares escondidos atrás de portões e árvores, onde podia se retirar do caos da fama. Mesmo enquanto algumas propriedades eram vendidas, seus bens continuavam extensos, um testemunho dos capítulos de sua vida. Lugares onde ela curou, lugares onde reconstruiu. Agora ela divide seu tempo entre Los Angeles e Londres, escolhendo residências menos pela sua grandiosidade do que pelo santuário que oferecem. Disse que sua casa em Londres é discreta, localizada em um bairro tranquilo onde pode levar Asa à escola, sem o flash dos paparazzi. Em Los Angeles, seus lares refletem um equilíbrio similar. Luxo envolvido em privacidade, projetados para parecerem mais refúgios do que museus. Para Janet, as paredes de suas casas não são destinadas a exibir troféus, mas a proteger o riso, as histórias de ninar e a inocência de um menino pequeno. Seu gosto pelo luxo se estende para além do imobiliário. Ao longo dos anos, ela possuiu carros de alto desempenho e clássicos, como um Aston Martin Vanquish, elegante e dominante, e um Chrysler DeSoto Suburban Vintage, um aceno ao seu amor pela história e pelo design atemporal. Diferentemente de outras estrelas que ostentam suas garagens, a coleção de Janet é silenciosa, pessoal, uma extensão de seu caráter. Durante as turnês, ela viajou em jato particular não por extravagância, mas por necessidade. A mobilidade e a discrição são luxos essenciais para uma mulher, cujo nome atrai olhares em todo o aeroporto do planeta. No entanto, apesar da riqueza dos lares e dos símbolos de sucesso que a cercam, a vida atual de Janet se define menos pela opulência do que por uma simplicidade deliberada. Ela percorreu palácios da música e fortalezas imobiliárias. Mas o que ela guarda com mais ferocidade agora não é uma mansão ou uma fortuna. É o mundo tranquilo que ela construiu para seu filho. Manhãs de escola, tardes no parque, livros de histórias à noite. Esses momentos ordinários têm mais valor para ela do que as estreias ou os tapetes vermelhos. Para mim, o lar não é onde as luzes do palco brilham, refletiu certa vez, mas onde meu filho se sente seguro. Depois de décadas deslumbrando o mundo, o verdadeiro triunfo de Janet é a paz que ela protege dentro de suas próprias paredes. Uma paz que lhe permite viver não como Janet Jackson, o ícone, mas simplesmente como Janet, a mãe. Asa, nascido em 2017, tem agora 8 anos. O menino milagre que chegou quando Janet tinha 50. Ela frequentemente disse que a maternidade se tornou o papel de sua vida.
Para ela, Asa lhe deu o que nenhum estádio lotado pôde, uma razão para acordar todos os dias com alegria, um ritmo de risadas em vez de aplausos. Decidida a dar-lhe a infância que ela nunca teve, Janet o protege do foco que a consumiu, permitindo que ele cresça com jogos de bola, rotinas na hora de dormir e música que ele descobre por si mesmo. As pessoas próximas a ela dizem que ela é mais feliz nesses papéis simples, ao volante levando seu filho à escola, na arquibancada torcendo por ele ou simplesmente observando-o se perder nas melodias. Aos olhos de Janet, seu maior legado não são os discos vendidos ou os prêmios ganhos, mas o menino que ela está criando para que se torne seu próprio homem. Sua vida diária equilibra a disciplina com a serenidade. Uma dieta vegana comprometida, yoga e meditação constantes, e rotinas de fitness cuidadosas a mantém forte, tanto como artista quanto como mãe. Os anos de pressão não apagaram sua luz. Se for o caso, ela carrega sua história com graça. Com a mesma discrição, ela continua seu trabalho filantrópico, doando milhões para causas que vão desde a pesquisa da AIDS a hospitais infantis, de ajuda em desastres a programas educacionais. Ela doou dezenas de milhões ao longo dos anos, mas nunca em busca de manchetes. Assim como sua dor, sua generosidade sempre foi privada, constante e profunda. Mesmo agora, no que alguns poderiam chamar de capítulo mais tranquilo de sua vida, Janet Jackson continua subindo ao palco como uma chama que se recusa a extinguir. Em 2023, sua turnê Together Again lotou estádios com gerações de fãs, e sua residência em Las Vegas se estendeu até 2025, prova viva de que o tempo apenas aprofundou, não diminuiu, seu poder. Quando ela se move, os anos se dissolvem. A mulher que conheceu a traição, o escândalo e a perda insubstituível se tornou resiliência em movimento. E assim chegamos ao presente. Janet Jackson, aos seus 59 anos, é uma mulher que sobreviveu a um pai autoritário, a casamentos fracassados, à traição da indústria e à perda devastadora de seus irmãos. Sua vida é uma sinfonia de dor transformada em arte. Ela encontrou sua paz definitiva nos muros que construiu para seu filho, acreditando que a segurança de seu lar é sua armadura mais forte. No entanto, apesar desse equilíbrio cuidadosamente conquistado, o murmúrio de uma nova sombra desce sobre ela. Em um mundo onde a tranquilidade de uma celebridade é sempre uma miragem, um fato iminente ameaça irromper em seu santuário, uma verdade que a tirará da calma maternal e a obrigará a voltar a vestir a armadura da guerreira. Conseguirá a rainha do controle manter seus muros a salvo? Ou a sombra que se aproxima será o último e mais duro desafio que a vida lhe tinha reservado, obrigando-a mais uma vez a transformar a agonia em um novo ritmo inquebrantável? A história, mais uma vez, nos recorda que para uma Jackson, a luta nunca termina. Janet está preparada para a próxima batalha que se avizinha? Janet Jackson é ritmo e fogo, graça e desafio, um eco vivo de tudo o que suportou e de tudo o que entregou. No palco, ela é a lenda inquebrantável, mas fora dele, sua vida não poderia ser mais diferente. Ela cantarola canções de ninar em vez de baladas, ensina ao filho humildade em vez de coreografia e encontra cura não nos aplausos estrondosos, mas na risada tranquila de uma criança brincando. E talvez essa seja a essência de Janet Jackson. Ela nunca se permitiu ser definida pelos números. Recordes vendidos, turnês arrecadadas, fortunas acumuladas, são notas de rodapé. Sua verdadeira riqueza reside na sobrevivência. Em uma infância governada por uma disciplina que muitas vezes se sentiu como aço, ela encontrou ternura na música. Em casamentos que terminaram em traição e desamor, encontrou a resiliência para se manter de pé. E na dor inimaginável de perder seu irmão Michael, seu irmão Tito, e a figura complicada de seu pai, encontrou uma forma de transformar o luto em canção. Onde outros teriam se quebrado,
ela escolheu se levantar. Suas feridas se converteram em hinos. Suas cicatrizes se converteram em ritmo. Sua dor se converteu em graça. E apesar de tudo, ela nunca caminhou sozinha. A sombra de Michael ainda perdura. Às vezes no aplauso que ressoa alto demais, às vezes no silêncio que é ainda mais ruidoso. Os fãs de todo o mundo se lembram do irmão e da irmã que uma vez compartilharam palcos, que uma vez pareceram invencíveis juntos. Janet carrega essa lembrança não como um fardo, mas como uma tocha, mantendo viva não apenas a sua própria luz, mas a luz da família que moldou a história da música. Não há um dia em que eu não pense nele, admitiu certa vez. E nessas palavras reside o coração de Janet, uma mulher que viveu cada nota de sua vida tanto na alegria quanto na perda, e a transformou em arte. Sua vida sussurra uma verdade que nenhum prêmio pode capturar. A grandeza não é medida pelo quão alto se sobe, mas por quantas vezes alguém se levanta depois de cair. Janet Jackson não é simplesmente a filha caçula que uma vez esteve à sombra de seus irmãos. É a chama que ainda arde, levando adiante a luz de uma dinastia marcada pelo brilho e pela tragédia em igual medida. Para milhões de fãs, ela é um ícone que lhes deu ritmo para dançar, palavras para curar e coragem para resistir. Para seu filho, ela é simplesmente mamãe, e nessa dualidade reside seu triunfo definitivo. Se você ainda se lembra da magia de Janet e Michael juntos, deixe que essas lembranças continuem a te inspirar. Janet Jackson não é apenas história. É uma prova viva de que a resiliência pode se converter em ritmo, que a dor pode se converter em graça, e que até o desamor mais profundo pode dar à luz uma esperança inquebrantável. 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 Inquebrantável.